Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. E é o seguinte, já que a diretoria do São Paulo Futebol Clube não dá o recado pra Leila, não responde à altura, o Oscar, o meia do São Paulo, teve que vir a público e fazer, tá? Além disso, o São Paulo ele tem algumas questões que estão rolando, bem midiáticas mesmo, e fala abertamente inclusive sobre SAF, sobre o São Paulo virar SAF. Com isso aparecem aqueles papos do FIDIC, também tem o lance do Evangelos Marinax. A verdade verdadeira é que o tricolor paulista hoje, ele tem tudo para neste ano de 2025, ele recuperar completamente o caixa, recuperar completamente os cofres do São Paulo e sair da penumbra que se enfiou de maneira definitiva, hein? Além disso, eu quero falar sobre o São Paulo na busca por um volante, que agora no meio do ano o cara já chega pro tricolor, sabia? Tem coisa legal pra caramba aqui no vídeo de hoje. Vou falar sobre o André Silva e tudo que está rolando no meu, também é seu, também é nosso, São Paulo Futebol Clube. Vamos juntos então? Então, ó, chega nesse like aí, posso contar com o likeinho? Tô contando com o likeinho então. E se inscreva também aqui no canal, que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos lá, faço questão de ter você por aqui de verdade mesmo, hein? E valeu, tamo junto. Olha só, o São Paulo, Júlio Casares, ele foi a público falar sobre a questão aí do FIDIC, da SAF também. E ele fala que o FIDIC, ele é o fundo que foi criado junto à Galápagos lá para poder tirar as dívidas do São Paulo. As dívidas principalmente com os bancos. O São Paulo faz anos já que ele alega que ele não consegue sair dessas dívidas porque o banco tem juros, esses juros come tudo que sobra. Então você ganha lá 10 mil reais por mês. Aí você tem ali um custo mensal de 7, você teria que sobrar 3. Só que você pegou empréstimo lá atrás que te custa 3, 4 só de juros. É mais ou menos essa conta de padoca que eu fiz aqui para explicar por que essa questão aí dos bancos é muito importante que o São Paulo tire. A gente vê assim, ó, o São Paulo faturou 700 milhões no ano, 900 milhões no ano, o São Paulo faturou, e gastou 700. Como é que pode, então, a dívida ter aumentado e não sumido? É porque tem o lance desses juros bancários que o São Paulo quer sair agora. E o lance do FIDIC, eu acho que ele é um lance que, o que pega negativamente, a princípio negativamente, é que fala assim, o São Paulo não vai poder investir nem em jogador. Tem um teto ali que o São Paulo pode gastar anualmente no futebol, que é de 300 e poucos milhões de reais. Vamos pôr aqui 350. São Paulo só pode, então, gastar 350. Aí, você olha o custo mensal da folha, mas não sei o que, não dá o valor, ele não fecha. E o São Paulo tendo que extrapolar, não podendo tal, acontece que o São Paulo ele não está fazendo contratações assim, tipo nível Galopo, aquele nível que joga o dinheiro fora, sabe? O São Paulo tem contratado caras como o Oscar, que veio de graça, caras como o Wendel, que veio de graça, caras como o Enzo Dias, que veio de graça, como o Cédric Soares, que veio de graça, e agora a grande discussão de uma contratação de um volante para o São Paulo está sim entre Casemiro e também sobre o Thiago Mendes. O Casemiro como um sonho um pouco mais distante, né? Não vou aqui falar, o Casemiro tá próximo. Não tá. Mas também falar o Casemiro é impossível também não, hein? Não tem essa. Acabou de ser contratado pelo Manchester United e já está de saída. Então não tem essa de que é impossível trazer um Pogba, um Casemiro. Impossível não existe. Ainda mais num time que teve aí o Dani Alves e Juan Fran. Teve lá agora o Rames Rodrigues, Lucas Moura e agora o Oscar. O Cédric, que é um lateral que nunca eu tinha ouvido falar, tava no Arsenal, Inter de Milão, sabe? Não é aquele cara que você fala, jogou aqui do Brasil. Não jogava. Era a cara da Europa. E o maluco tá aqui no São Paulo hoje. O Wendel, seleção brasileira, está aqui no São Paulo. Então pensa, por que o Casemiro não poderia voltar se o Oscar, que ganhava mais que o Casemiro, voltou, né? Então assim, não é uma questão de grana, é uma questão de querer. E o Casemiro um dia ele pode voltar. Só que agora, quem que está absolutamente próximo do tricolor é o Thiago Mendes. O Thiago Mendes, o contrato dele está acabando. Você lembra, né, que quando o Thiago Mendes, o São Paulo tentou contratar, tanto o Thiago Mendes, ele começou a vir aqui pro São Paulo, ele falou com o Zubeldia, as portas da Barra Funda foram abertas ali para ele, ele entrou no CT, trocou ideia com o Zubeldia, vazaram fotos dele lá de dentro, a mulher dele, sabe, fez as malas, colocou no canto da sala e falou, partiu Brasil. Tipo assim, com a mala pronta, vindo pro Brasil mesmo. E o cara, enquanto isso, estava no CT da Barra Funda conversando com o Zubeldia, que deu aval pra contratação.
E tudo aquilo. Ah, o Alisson estava machucado, o Pablo Maia estava machucado e o Thiago Mendes já vindo. Naquele momento, nós queríamos muito o Thiago Mendes. Quando o time lá do Al Hilal, né? Acho que é Al Hilal, Al Rayyan, Al Hilal, ele começa a falar, não, o Thiago Mendes não vai embora coisa nenhuma. Os caras viram uma festinha pública com o São Paulo, o Thiago Mendes, a mulher dele fizeram, a torcida, nós aqui. Eles disseram, então beleza, paga a multa aí então que ele vai. Aí era coisa de 40 milhões, o São Paulo corretamente puxou o freio. Falou, não vai, 40 milhões eu não posso pagar. São Paulo se virou com o que tinha e até que voltaram Pablo Maia e Alisson. Aí você fala, bom, agora o Thiago Mendes vai jogar aonde, né? O Pablo Maia de novo tem uma lesão seríssima e fica fora. Então é risco dizer que o Pablo Maia não consegue voltar fisicamente pronto esse ano ainda. Então um volante pro tricolor que conta com o Luiz Gustavo mais velho e conta com o Alisson e as dúvidas, né? Bobadilha, Marcos Antônio, Negruti, tudo dúvida. Você não sabe o que esses caras vão poder jogar numa Libertadores, numa final aí, numa semifinal de Copa do Brasil. O que se pode esperar de Bobadilha e o Marcos Antônio? Nós não temos a menor ideia. Então o Thiago Mendes, ele passa a ser uma figura assim indispensável para os dias de hoje. Ele passa a ser uma figura que chegando no São Paulo, ele põe a camisa titular e joga. E eu tô louco pra ver, e muito mais ainda, quando eu penso que o Alisson, ele pode ser aquele primeiro volante. O Alisson, você pensa, Thiago Mendes vem pra ser o quê? Primeiro volante? E o Alisson segundo? Pelo contrário. Quando o Pablo Maia se machucou, eu virei fã número 1 do Alisson, que ele virou meio que o camisa 5 ali do São Paulo. Ele vira o cara da camisa 5, ele vira o primeiro volante e começa a jogar mais que todo mundo no time. Aí sim você pensa que o Luiz Gustavo não vai ter assim o ritmo talvez necessário, o fôlego necessário para 3 competições importantíssimas que começam tudo agora, Copa do Brasil, Libertadores e também o Brasileiro. E o Thiago Mendes ele chegaria de uma forma assim maravilhosa. Vem igual o Lucas Moura. Vem maior do que um Cédric Soares, muito maior. Vem para pôr a camisa e falar, quem que é o bom? É o Gerson? Quem que é o bom? É o Richard Rios aqui? Eu vou ser melhor que esses caras aí. Ele tem a obrigação de vir pro Brasil e bater de frente com o Gerson do Flamengo, por exemplo. Ah, Juba, eu vi, já falei sobre isso aqui uma vez. Ah, Juba, você tá maluco, o Gerson é muito melhor e tal. É mesmo. O Gerson foi jogar no futebol francês lá também, foi chutado de lá rapidinho. Criticado por companheiros do time, colocado escanteado no banco por causa de técnico. E aí o Flamengo vai e recompra o Gerson. Então olhar pro Thiago Mendes hoje e falar, o Gerson joga muito mais? Por quê? Por que o Gerson joga muito mais? Estou muito na vontade do Thiago Mendes chegar logo. E o plano do São Paulo hoje é não gastar dinheiro. São Paulo não quer gastar com uma contratação. Chegar lá e comprar. Alguém igual o Palmeiras aí fez com o Atlético Mineiro, comprando o Paulinho e tal. Não vai comprar ninguém. Só que por outro lado, você fala, mas precisa comprar também? Olha quem veio de graça. O Oscar tá aqui, cara. O Wendel está aqui. E agora vindo o Thiago Mendes, o time fica muito classe A. É claro, pensar que o Pablo Maia é um dos que mais marca nesse time, eu acho que é. Pra mim, Pablo Maia é um dos que mais marca nesse time. O poder de marcação dos melhores de todos. Agora, já que ele está machucado de novo e a coisa é bem séria, porra, Thiago Mendes ele vem como um sultão da posição. Ele vem pra detonar aqui. Estou muito empolgado pra ver o Thiago Mendes jogando no time do São Paulo. E você, como é que você tá com essa ideia aí? É top, né? Não? Fala a verdade. Gente, olha só. O André Silva fez um gol no jogo treino. Depois eu vou até falar mais sobre o jogo treino. Mas o André Silva ele fez um gol no jogo treino. E para muitos, o André Silva ele deveria ser o titular do time do São Paulo. Para muitos, aí o André Silva tinha que ser titular, porque ele tá jogando mais do que em tese o Caleri e tal. E ele pega um jogo treino contra o São Bernardo e vai lá e já faz o gol, já encaçapa o golzinho. E aí eu te pergunto, você acha, pegar um brabo aqui, você acha que o André Silva, ele tem que ser titular hoje do Caleri ou ele tem que ser reserva do Caleri? É claro, pegar um jogo treino contra o São Bernardo, faz o gol... É legal, né? É da hora. Mas será que é tudo isso aí? Bom, eu não sei. Hoje eu acho que eu colocaria o André Silva como titular do Caleri, apesar de ter também achado que o Caleri melhorou um pouquinho depois que a tática mudou por 3 zagueiros. Contra o São Bernardo, o Caleri não jogou, né? Foi o André Silva, mas depois contra o Novo Horizontino foi até que bem. E depois contra o Palmeiras também não achei que o Caleri foi mal. Perdeu um gol ali de cabeça. Fala-se muito que o Caleri perde os gols, né? E aí é problemático. Mas também pensar, Caleri descartado, não, acho que não. Acho que o São Paulo precisa melhorar a parte tática, a parte técnica com esse técnico aí do São Paulo que escala o time. Bom,
Deixa eu falar do modelo de SAF, também do Oscar, que deu uma resposta pra Leila. Peguei um gole do brabo aqui, vamos tomar um gole do brabo, pensa aí. SAF e resposta do Oscar pra Leila. Bacana de pensar, não é? SAF, Oscar, quem que poderia responder pra Leila nesse time de São Paulo? Acho que é o Oscar mesmo, e ele veio e fez o trampo, hein? Peraí. Olha só, a SAF, o Júlio Casares, ele fala que ele não ia ser o primeiro cara a montar o modelo de SAF aqui no futebol brasileiro, mas ele também não vai ser o último. É um modelo que agrada, mas que ela tem que ser é um modelo que tem que ser muito bem estudado lá dentro. Quando a gente olha pro São Paulo, eu tava vendo ontem uma entrevista do Ronaldo, Fenômeno, que acho que foi no... Eu acho que o canal chama Charla Podcast. Fica dois caras lá que são grandes também, ficam na transmissão de vários jogos, no Premiere. E eu acho que chama Charla. O Ronaldo, ele chegou, fenômeno. Ele foi dono do Cruzeiro, né? Ele comprou o Cruzeiro, depois acho que ele vendeu o pontal de Pedrinho BH, que é o cara lá o bilionário lá, que comprou o Cruzeiro agora. E ele falou, quando eu cheguei lá, cara, tinha tipo assim, eu tinha que dar 200 camisetas pra conselheiros. 300 camisetas. Cada uma custando aí R$350. Chegava o ano, a Adidas fabricava lá a camiseta pro Cruzeiro e eu devia 2 milhões pra Adidas. Porque eu tinha que pagar os caras, porque os conselheiros, cada um pedia 50 camisetas. Conselheiros pedindo camisetas pro clube. Conselheiros que talvez votassem, né, pra eleger um presidente. Isso te lembra alguém? Você lembra alguém pra você? Conselheiro sanguessuga, que fica pedindo mordomia pro próprio clube, palavras do Ronaldo, lá no Cruzeiro. Ele falou assim, ó, a torcida organizada, eu tinha X mil vagas, ingressos, né, pra vender, 20 mil ingressos eu tinha que dar pro torcedor, organizado. Cortei também. Falei, como assim? Me ajuda a te ajudar. Ele falou, quero ajudar o clube aqui, como o torcedor me pede. Só que aí o clube tem que vir comprar o meu ingresso. Não dá pra eu chegar e entregar 20 mil de graça. E aí a organizada vai lá e revende, comercializa aquele ingresso. Aí a organizada ganha o dinheiro do ingresso com a venda e o clube não ganha nada. Aí a organizada cresce, o clube se endivida e tá tudo bem. O Ronaldo foi e cortou. É claro, o Ronaldo, ele não foi eleito por ninguém. Ele foi lá e comprou o Cruzeiro, né? Eu não sei se esse tipo de coisa acontece no São Paulo Futebol Clube, mas a verdade é que lá no São Paulo, né, você tem conselheiros. Os conselheiros estão lá, né? Não sei por que cargas d'água, mas eles que elegem, tem 200 caras que elegem um presidente. E aí o São Paulo não pode virar SAF. Se o São Paulo virar SAF, chega um dono, pensa que um dono comprou o São Paulo. Eu acho isso perigosíssimo, tá? Pra começar. Mas digamos que um dono comprou o São Paulo. Se fosse no mesmo jeito do Cruzeiro e tivesse, em tese, conselheiros que pedissem camisetas, organizada que pedisse ingresso, será que, de alguma maneira, o Baby do São Paulo fala que eles não ganham ingresso, né? Mas enfim, será que teria conselheiro folgado perdendo uma mata no São Paulo? Eu não sei te dizer, mas será que teria? Então, quando o São Paulo, ele é um mundinho, né? Ele é um mundinho absolutamente fechadinho, que só pode ter aqueles caras da situação. Nem oposição existe no São Paulo. A oposição é tirada pra besta, tudo trouxa, tudo não presta pra nada, são uns coitadinhos. Aí é só a situação que consegue ser eleita, né? Nós tivemos o Juvenal, terceiro mandato, quando muda o estatuto. Tivemos o Aidar indicado pelo Juvenal. O Aidar indicou o Juvenal no fim dos anos 80. O Juvenal indica o Aidar agora de novo depois do terceiro mandato. O Leco assume interinamente porque o Aidar foi afastado, se afastou. Aí o Leco vira presidente, depois o Leco é reeleito. Aí depois tem o Júlio Casares, que estava assim, sempre na situação junto com o Júlio Casares. Então você não tem oposição. Será que esses caras que estão no São Paulo mandando há muitos anos, eles vão aceitar que o São Paulo vire SAF para um dia eles poderem perder uma cadeirinha lá, poderem perder uma geladeirinha com sorvete, poderem perder o salão nobre, sabe? Eu não sei se isso acontece no São Paulo, mas que é um negócio que você para pra pensar, né? E o Júlio Casares, ele fala, talvez o modelo de SAF seja bom, mas claro, por um lado, nós sabemos que não vai virar SAF agora. Primeiro que eu acho que um dono comprar e desistir do São Paulo é possível e aí seria tenebroso, né? Imagina um cara comprou o São Paulo e fala, não, aqui deu prejuízo, vou embora.
pega e corta os gastos e acabou o São Paulo. Isso aí pra nós seria uma coisa horrorosa, a pior coisa possível. Pensar num presidente sugando o São Paulo também é a pior coisa possível. Em conselheiros sugando o São Paulo também é a pior coisa. Eu tô torcendo muito aqui para que isso não aconteça e que o Júlio Casares agora ele consiga realmente, com o FIDC, arrumar as dívidas, equilibrar o caixa, com o FIDC ele conseguir liberar muito da dívida e também com os patrocinadores ele conseguir levar o São Paulo para um patamar elevado, para um patamar de muito ganho mensal. E também com o Evangelos Marinax, vindo agora aí essa parceria com esse magnata grego, que o São Paulo consiga finalmente entrar num eixo de primeira prateleira financeira do futebol. Eu acho que em termos de elenco já está na primeira prateleira, falta técnico, mas de resto, o São Paulo vai bem já. E aí o Oscar, numa entrevista que ele deu, ele chega e dá uma respostinha para a Leila Pereira, ainda envolvendo aquela polêmica sobre os gramados sintéticos, que a Leila fala que quem reclama é jogador veterano e que o veterano já deveria ter se aposentado. Muito desagradável, né? Não vou chamar ela de folgada, que é o que eu gostaria de falar, não vou chamar uma mulher, uma senhora. Mas assim, uma pessoa que, presidente de clube, que chega do nada, só porque é bilionário também, encampa o futebol, entra chutando a porta porque tem grana, só. Não é porque conhece futebol, é porque entra chutando a porta porque tem grana. Literalmente isso. Tem grana, chuta a porta e entra. Domina. Se você tiver 10 bilhões de patrimônio, você pode mexer com cinema, música, futebol, qualquer que seja o esporte, a arte, qualquer coisa. Qualquer coisa, você entra, fala, chega pra uma banda aí, fala, vou bancar você, se daqui a pouco a banda tá famosa. Você tem bilhões, você faz tudo. É o que a Leila fez, esse maluco aí, o Evangelos, esse outro Textor. Os caras são bilionários, ele chuta a porta e entra, não tem essa. Não é que você conhece. E a Leila, quando dá aquela declaração do gramado sintético, falando que os jogadores mais velhos, veteranos, que já deveriam estar aposentados, que foram as postagens, quem fez foi o Felipe Melo, Thiago Silva, Lucas Moura, Oscar, tá? Os caras, eles se manifestaram contra o gramado sintético. E a Leila chuta a cabeça dos caras nessa declaração. E o Oscar, ele vira e fala de uma maneira muito suave mesmo, ele fala que a Leila, ela... É claro que quem vai se manifestar é o jogador veterano, porque o jovem, ele não tem voz, ele não começou a sua carreira praticamente, e ele não tem voz ainda para bater de frente, e ele não tem experiência necessária. E digo mais, hein, o jogador jovem, pensa por exemplo aí no Rian Francisco, ele não pode estar amanhã no Palmeiras, no Botafogo, times que tem gramado sintético? Então eles estão visando a carreira deles ainda. O Oscar na China, ele jogou no Chelsea, ficou multimilionário. No Inter ele já ficou rico. Quando saiu do São Paulo, ele foi pro Inter, ficou rico. No Chelsea ele ficou multimilionário. Quando ele vai pra China, ele é o jogador mais bem pago do mundo, por anos e anos. Então ele ganhava lá nível Leila Pereira, se bobear. Então esse pode chegar e falar. O que me espanta é que não só ele chega e dá no meio da Leila, explicando pra Leila que esse gramado realmente é, sim, ruim, que precisa de uma discussão, sim, como o Oscar, ele está representando o São Paulo na voz, na palavra, no interesse do São Paulo e dos jogadores, coisa que nós não estamos vendo da diretoria do São Paulo. Quem chegou e falou, que se eu não me engano, puxando pouquíssimo na memória aqui, sobre o gramado sintético, foi o Oscar e o Lucas. Caras que nós esperamos muito deles no campo, porque eles são os nossos craques. Lucas Moura, inclusive, é o nosso ídolo, nós esperamos mais do Lucas Moura. São os caras, assim, melhores do elenco e mais bem pagos. E a diretoria do São Paulo, assim, bastante acomodada. Muricy Ramalho, que poderia falar à vontade também, rico, poderia falar à vontade, não tem nada a perder com a Leila. Belmonte, Júlio Casares, os caras não estão falando. Então precisariam falar muito mais. Estamos sim nas mãos dos ídolos antigos, dos craques da equipe de base e torcendo muito para que Oscar e Lucas falem, coisa que Zubeldia não tem coragem de falar, nem Belmonte, nem Casares, nem Muricy. É lamentável. Então parabéns demais para você, viu, Oscar? Representou a torcida novamente, representa o time quando volta, representa o torcedor quando veste essa camisa e joga com extrema qualidade e hombridade. Mais velho, não se machuca, não cansa e ainda representa o São Paulo cada vez que abre a boca e dá uma entrevista. Parabéns de verdade. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!